sinodalidade nasce do batismo e não de delegações. Funda-se na dignidade comum e não em estratégias. A sinodalidade não são estratégias. Vive da comunhão e não da soma de iniciativas. Mas nada disso pode ser motivo para que não ponhamos em prática na vida das nossas comunidades uma sinodalidade efetiva, de uma igreja comunhão, participação e missão. Não tenham medo de mudar e de se permitir dialogar com outros, escutar outros, porque é muito mais efetivo e é muito mais igreja, povo de Deus, a participação de todos. E a escuta de Deus significa pôr-nos à escuta uns dos outros, porque Deus nos fala a todos. As equipas diocesanas sinodais, movimentos da Igreja Católica, institutos religiosos e serviços da pastoral voltaram a Fátima para o segundo encontro sinodal nacional, promovido pela Conferência Episcopal Portuguesa. Foi o segundo encontro depois da Assembleia Sinodal, que se concluiu em outubro de 2024, e para o presidente da Conferência Episcopal significa a continuação do compromisso de renovação da Igreja. Realizar este encontro significa agradecer a Deus o impulso dado à Igreja e um comprometer-se a não deixar que Ele perca a sua força com a poeira do tempo. Para Dom José Ornelas, é importante olhar os frutos da recepção do documento final dado à Igreja e projetar os passos sucessivos, passos ainda mais urgentes se olharmos a conjuntura mundial. Assistemos, por parte de líderes de grandes potências mundiais, à despoderada e despótica afirmação de propósitos de subjugação, conquista, destruição e autêntico roubo e apropriação das riquezas do planeta, que põem em causa a liberdade, a independência, a dignidade e a esperança de paz dos povos. Como dizia um dos nossos poetas, vimos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. É importante que a Igreja seja laboratório de sinodalidade, que leva ao encontro e à complementaridade nas diferenças, na participação ativa de todos, na repartição de recursos e na tomada de decisões. Mas o caminho sinodal só será possível tendo na base uma atitude espiritual própria que o sustenta. O pressuposto fundamental é esta identidade da Igreja que nasce do Espírito e é iluminada pelo Espírito. Então, e a sinodalidade só pode ser espiritual. E se assim não for, qual é o perigo? Se assim não for, começa por ser reduzirmos logo a Igreja a uma outra dimensão de caráter sociológico, uma comunidade humana, com todo o respeito que temos por todas as comunidades humanas, que são o ponto de partida, mas podíamos reduzir-nos a sinodalidade a aspectos meramente técnicos, tecnocráticos, a uma questão organizativa, a uma questão funcional, e a sinodalidade também inclui aspectos dessa ordem, evidentemente, porque para a ação é necessário chegarmos a algumas dessas dimensões, mas a sinodalidade é um modo de ser e de agir da Igreja e, portanto, inclui o ser da Igreja e o agir da Igreja, como tem sido relevado tantas vezes, e é preciso considerar todas as suas dimensões e não apenas esta dimensão social, exterior, que é fácil cairmos nesse erro. Dom Virgílio Antunes está convicto de que o caminho da sinodalidade nunca vai fracassar. A ação agora é o que está nas nossas mãos. Estes momentos de reflexão e de estudo da teologia, da eclesiologia, dos padres da Igreja, como é recomendado, a tradição, o fundamento bíblico da Escritura, tudo isso tem que ser levado muito a sério. Um tempo de paragem fecunda. Assim foi caracterizado este encontro que juntou em Fátima 160 representantes de dioceses, movimentos e congregações religiosas, também de diversos serviços da atividade pastoral da Igreja. Para eles, algumas questões. Já começa a ser mais prática de conceito e espero bem que consigamos sair só do conceito e entrar à prática, não é?
sobretudo quando falamos de nacionalidade como um trabalho conjunto. Conseguirmos quebrar barreiras, tradicionalismos, métodos de pensar muito obsoletos e que tenhamos a capacidade agora sim de conduzirmos também pelo Espírito Santo, deixar-nos iluminar, mas que consigamos construir uma nova realidade dentro daquilo que também são as realidades atuais, mas sim, começa a partirmos já para uma forma de viver, uma forma de estar em igreja, em diocese. Acho que já passou a fase do conceito, porque já vai entrando na vida das pessoas, muito falado também, mesmo muito divulgado na televisão, tudo o que nos chega também do Vaticano, já tudo muito em torno da sinodalidade e já há bastantes anos, né? Já desde 2021 que andamos com este tema da sinodalidade. Sim, posso dizer que na Diocese de Beja a sinodalidade já vai sendo uma prática. É um caminho, é um tema e é uma prática, creio que é tudo. Nós percebemos que a metodologia sinodal, a sinodalidade vai entrando lentamente naquilo que fazemos, nas reuniões, no trabalho, nas decisões, na renovação de um estatuto, quando é preciso tomar uma decisão mais forte, digamos assim, mais vincada. É de facto a metodologia que estamos a implementar. A palavra sinodalidade já faz parte do nosso, pelo menos de ouvirmos falar, se a nível da implementação já está a ser devidamente feita. Portanto, nós temos uma região que é a região piloto, que é a região Barlavento, que já está a ser aí sim mais implementada esta sinodalidade. Nas outras duas regiões estamos a dar uns passinhos, também para termos também o feedback que a outra região nos tem estado a dar, mas vai entrando, a pouco e pouco está a ser dados os passinhos. Desde a palavra estranha e quase desconhecida, a palavra de raiz grega sínodo, que significa fazer caminho lado a lado, vai ganhando contornos não de um vocábulo, mas de uma atitude que começa, aos poucos, a determinar o agir nas nossas comunidades. Requer uma atitude nova e o abandono de práticas antigas que já não se coadunam com o desafio dos tempos. É sobretudo um desafio. Também é um conceito, acho que já vai sendo uma prática, mas é sobretudo um convite enorme que o Espírito Santo está a fazer à Igreja toda e, portanto, também à Diocese de Porto Alegre Castelo Branco, onde estou, de se abrir ao Espírito, de escutar, e a escuta de Deus significa pôr-nos à escuta uns dos outros, porque Deus nos fala a todos. Não é? E, portanto, a Igreja, enquanto dom de Deus, é isso, e enquanto processo de construção de todos os seus membros, é isso também. E, portanto, compreender a ação da Igreja e a vida interna da Igreja e a forma da Igreja se gerir e se construir passa essencialmente por esse desafio de escuta do Espírito que fala em todos. É uma prática que acontece na Diocese, a proximidade entre os nossos capelães militares e que prestam serviço nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança junto dos seus militares e dos seus policiais. Portanto, já há uma proximidade, há efetivamente umas conversas informais, porque é difícil, considerando que temos todo o território nacional e ilhas, não é? Portanto, e há essa proximidade, tenta haver essa proximidade entre os nossos capelães e as suas ovelhas da sua diocese. Procuramos escutar o máximo possível de grupos, de instâncias, para podermos tomar uma decisão. Percebemos que as coisas são mais lentas, assim é verdade, mas se calhar arrastamos mais gente e criamos maiores consensos com esta partilha que se vai fazendo nas várias etapas do discernimento, até podermos depois tomar uma decisão. Mas se a sinodalidade já não causa estranheza, até que ponto já determina a realidade pastoral? O facto do nosso plano pastoral deste ano já ter sido desenhado e já projetado, tendo em conta este novo método que é realmente inovador da conversação no Espírito, já foi feito a partir desse método, aplicado ao nosso Conselho Pastoral Diocesano e também ao Conselho Presbiteral, e vamos fazendo recolha, vamos procurando efetivamente que as pessoas vão usando este método, que é ótimo, que nos permite ouvir todos, ser ouvidos,
ser sintéticos, ocupar o mínimo de espaço possível e ir ao essencial. Mesmo no projeto que nós lançamos Renovar, que é no fundo uma espécie de jornada pastoral para apresentar novas metodologias pastorais, da última vez que fizemos em outubro passado tivemos 950 pessoas reunidas no pavilhão multiusos de Guimarães. Percebemos também que há esse desejo de tentar compreender que novos caminhos podemos percorrer, que novas propostas estão a surgir, e por isso eu acho que no espaço da nossa Diocese, aquilo que está a ser feito é também, no fundo, para implementar esta proposta, mesmo que algumas coisas levem o seu tempo, mas o caminho é este. Como vamos, 2027, celebrar o jubileu da nossa Diocese, já há aqui uns trabalhos conjuntos em que outrora nem era posto em causa o facto de, dentro do Conselho Presbiteral, o próprio Conselho Diocesano, que já começa a ter uma maior participação dos leigos, e começa a ter já também um rosto mais visível e mais auditível da parte dos de fora. Também as nossas assembleias que acabamos de fazer nos anos pastorais, que acaba por não só a presença dos sacerdotes e dos membros ativos, podemos dizer secretariados, presentes, mas também todos aqueles que são convidados e os parcos convidam para que também façam parte dessa estrutura e desse acontecimento. Na verdade, os conceitos só ganham alcance e relevância quando adquirem a dimensão concreta da atitude e do gesto. O que me parece que poderá ser novo é um trabalho aprofundado do sentido, da função, do lugar dessas várias instâncias de participação, no sentido de se tornarem cada vez mais ao serviço do discernimento do que Deus quer e, portanto, da deliberação também. Portanto, por outras palavras, aproximar muito mais os processos de discernimento dos processos de deliberação. Há certos secretariados que já estão a trabalhar nesses modos. Falo a nível, por exemplo, de formações que são feitas, a nível da liturgia, de catequese. Portanto, há coisas que são já feitas a nível das regiões, não é? Portanto, porque também ajuda aqui um bocadinho, a ideia será nos ajudarmos um bocadinho uns aos outros, portanto, também as regiões, tanto as regiões e não só, os centros evangelizadores trabalham em equipa nesse sentido, portanto, de forma a que nos animemos uns aos outros e estão a ser dados alguns passos, portanto, estamos a começar. Há uma preocupação constante, não só por parte, portanto, do nosso Bispo das Forças Armadas, Dom Sérgio Diniz, de efetivamente haver essa proximidade entre militares, policiais e civis que prestam serviço nas Forças Armadas, portanto, ao fazer visitas constantes às unidades, aos estabelecimentos de ensino, inclusivamente às Forças Nacionais destacadas, portanto, no estrangeiro há essa preocupação. A sinodalidade apresenta-se cada vez mais como uma forma de participação, de corresponsabilização efetiva e concreta. Neste momento podemos dizer que ainda estamos numa fase inicial, mas queremos muito que com esta revitalização dos conselhos pastorais paroquiais, que é realmente este fundo que temos e este grande objetivo que temos no plano pastoral deste ano, que ao revitalizar estas estruturas de sinodalidade, que se torna realmente uma prática e que abrange toda a Diocese, que é muito grande e que tem algumas dificuldades com algumas comunidades muito envelhecidas, mas iremos com certeza buscar formas de dinamizar e de chegar a todos e de revitalizar até essas comunidades. Mas o processo sinodal não decorre ao mesmo ritmo em todas as dioceses e comunidades cristãs. Como qualquer novidade ou desafio à mudança, também este enfrenta resistências e desperta receios. Às vezes são os próprios, são os leigos, são os sacerdotes, às vezes mobilizar as pessoas nem sempre é fácil, é uma nova forma de vermos a Igreja, é uma nova forma de ser abordado e onde todos têm uma opinião a dar e esse às vezes é o maior obstáculo, é desmontarmos uma estrutura que já estava feita daquela forma e estarmos a criar uma nova estrutura. Eu acho que de uma maneira geral o grande obstáculo é a nossa resistência à mudança, e a deixar cair, digamos assim, as resistências à ação do Espírito e o obstáculo fundamental é a nossa dificuldade em escutar, no fundo.
E temos dificuldade em escutar muitas vezes porque temos medo daquilo que a escuta nos poderá trazer de novo e poderá implicar de transformação. E portanto, nesse sentido, o clericalismo é um obstáculo na Igreja Católica em geral. Ainda há algum pé atrás em relação à sinodalidade por parte de alguns sacerdotes, não todos, felizmente, mas também por parte de muitos leigos, que também eles, ou por conforto, por se sentirem, fico melhor assim só a consumir aquilo que a Igreja me vai proporcionando e não ter que trabalhar muito. Mas não, isso não pode ser, porque efetivamente a sinodalidade é para nos pôr a todos a trabalhar, para também poder não serem sempre os mesmos sobrecarregados com o trabalho e a trabalhar para Jesus, e muitas vezes as pessoas não têm essa noção. O primeiro obstáculo, se calhar, é o desconhecimento disto tudo e pensar que isto tudo vem tirar o tapete a uma determinada forma de ser, uma determinada forma de estar, de liderar, de enviar nas paróquias. Devo dizer, pela minha experiência pessoal, que ter uma equipa de liderança pastoral com quem reúno, eu e o meu colega, de 15 em 15 dias, de forma mais ou menos regular, não beliscou em nada a nossa autoridade como párocos. Pelo contrário, acho que até nos sentimos muito mais confortáveis para tomar decisões e se calhar muito mais apoiados. O maior obstáculo, sem dúvida, que é a nível territorial, não é? Porque, como disse há pouco na minha apresentação, portanto, as Forças Armadas, o Ordinariado Castrense de Portugal, atua em Portugal continental e ilhas, portanto, em diversas unidades espalhadas, e que se torna mais difícil, e não só as constantes transferências de militares entre unidades, portanto, torna-se difícil um trabalho contínuo, mas tentamos fazê-lo, obviamente. Neste encontro em Fátima, as equipas sinodais perceberam que os obstáculos são, afinal, transversais às diversas realidades e muitos coincidem. Uma inércia desatenta ou uma mentalidade de controlo cuja mudança requer coragem e determinação parecem constituir o travão que ainda impede maior celeridade sinodal. A dificuldade em nos abrirmos à diferença e em nos abrirmos à escuta de todos, à inclusão, é um obstáculo. E, sobretudo, a existência ainda muito rígida, muito cristalizada de modelos, de estruturas que eventualmente fizeram também o seu tempo e deram o seu contributo, mas que já não estão ajustadas à realidade atual e que, portanto, precisam mudar. Se calhar o que está aqui a faltar é dar alguns passos, daqui a alguns obstáculos, dar alguns passos no sentido de clarificar melhor como é que isto funciona, ou seja, dentro deste estilo de ser igreja, o que é que eu faço? Como é que eu lidero? Como é que eu decido? Quem é que acompanha? Eu acho que esta formação para uns e para outros poderá ser esclarecedora para que as coisas possam também avançar tranquilamente e com esperança, naturalmente. Um dos obstáculos identificados que vai travando a progressão do ritmo sinodal parte por vezes de um clero que não está habituado a partilhar a missão e o próprio ministério. Um sentimento de posse que é fruto de um formato pastoral de décadas. Não tenham medo. Eu acho que o medo da mudança, o medo do desconhecido e depois aquele, o dizer que mas as coisas sempre foram assim, sempre andaram tão bem, sempre se fez assim, não vamos alterar. Não tenham medo de mudar e de se permitir dialogar com outros, escutar outros, porque é muito mais efetivo. E é muito mais igreja, povo de Deus, a participação de todos. E como a palavra diria, a comunhão. É importante a comunhão. A comunhão começa logo na parte eclesial, na parte dos sacerdotes, dos bispos, porque também são o rosto e espelho, não é? Também quando vimos que há instabilidade, também do outro lado sentem isso e às vezes cria algumas sensibilidades e é difícil. Não é? Eu acho que, resumido, era mesmo a comunhão. Haver uma maior comunhão. Isto aqui tem que haver uma abertura, uma escuta de parte a parte, não é? Portanto, os sacerdotes, os bispos, ouvirem os leigos, mas os leigos também ouvirem os sacerdotes. Portanto, isto só faz sentido trabalhando em equipa. Portanto, é esse caminho de sinodalidade, faz todos juntos, não é? E isso implica a abertura quer de coração, quer de mente, daquilo que às vezes nós consideramos que é aquilo que tem que se fazer. Portanto,
da escuta, do ouvirmos o outro, que poderá vir a dar-nos alguns frutos, ou pelo menos a dar-nos mais frutos do que aquilo que temos dado. Mas a nossa maior riqueza, e provavelmente aquilo que mais fez avançar, falo no caso concreto da paróquia onde trabalho também, porque é o nosso contexto naturalmente, foi o facto de termos esta equipa de liderança. Reunimos com eles 15 em 15 dias, a última quarta-feira foi uma reunião para um jantar, jantamos tranquilamente e depois tivemos mais 1h30 para trabalharmos. E o sentir que não estamos sozinhos, que há outra visão da paróquia, que se calhar até nos ultrapassa em muitas coisas, porque nós vivemos num espaço, enfim, próximos das pessoas, é certo, mas num espaço que é diferente. E não sabemos o que é o mundo do trabalho, e não sabemos o que é uma fila de trânsito, ficar 1 hora preso no trânsito em Braga durante todos os dias da semana. E por isso há aqui realidades que às vezes nos ultrapassam, que não fazem parte do nosso mundo, do nosso dia-a-dia, porque eu desloco-me a pé e faço o que quiser, mas aqui conseguimos perceber que há outro mundo para além daquele que é o nosso, que também devemos ter em conta. Que continuem o excelente trabalho que estão a fazer nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança, sem dúvida que temos, portanto, são escassos os nossos capelães militares para a diocese que temos, efetivamente, mas que continuem o excelente trabalho, porque estão, sem dúvida, a fazer um ótimo trabalho junto dos seus militares e polícias. Uma expressão que muito se tem escutado nesta abordagem sinodal é que o clericalismo está longe de ser exclusivo dos padres. Mesmo os leigos são desafiados a afastar-se desta atitude que reduz as relações à lógica do poder e, por comodismo, preferem deixar no sacerdote o peso da responsabilidade. Não tenham medo. Eu digo igual, porque muitas vezes as pessoas têm um bocadinho de receio. Não, o Sr. Padre é que sabe, essas coisas é com o Sr. Padre, e às vezes poderiam ter propostas tão válidas e por receio, efetivamente, de não serem bem acolhidos, não dão o passo. Acho que tem que haver uma aproximação, tem que haver um diálogo. Nós não sermos uma imagem, deveríamos ter autenticidade, sermos autênticos, não de máscara, mas daquilo que nós somos. E o cristão tem que ter autenticidade, tem que se rever e ser testemunho no meio do mundo, porque se for mais ou menos, agora me interessa, vou por um lado, agora não me interessa, estou do outro, acho que devemos ser e viver com autenticidade. Mas acho que também há leigos que também precisam de ter essa abertura, não é? Portanto, esse poder de escuta e de podermos já às vezes fazer as coisas de forma diferente, não é porque sempre se fez assim que tem que se continuar a fazer, porque não noutra perspectiva, porque não nos ouvindo, porque não dando uma outra abordagem a uma coisa que se fez sempre de uma forma, mas que pode ser feita de outra. Nós que apoiamos e que estamos a dar assessoria, portanto, à diocese, como militares que somos também, portanto, damos esse todo o apoio e conhecimento que temos na área no âmbito militar. Diversas identidades, realidades pastorais, mas o mesmo mundo, um espaço e um tempo em que a Igreja deve caminhar com a humanidade, sendo para ela relevante, com capacidade para envolver e dar respostas. É o que busca a sinodalidade, esse estilo novo de ser Igreja. Nós não deixamos morrer isto e nem queremos deixá-lo morrer. Que isto não foi simplesmente um episódio, fez-se um sínodo sobre sinodalidade. Iniciou-se um caminho de sinodalidade na Igreja. Algumas igrejas estavam mais à frente, algumas paróquias, outras estão mais atrás. Havia paróquias onde os párocos há muito tempo que estão a fazer isso. E há outras que precisam de uma atenção especial. Isto não é um maniqueísmo de dividir a Igreja entre os bons e os maus, os que aderem e não aderem. É um caminho e um modo de ser que tem de se experimentar e ir modificando. Chama viva a minha esperança. Agora é nas igrejas locais, na realidade comunitária, no diálogo e na partilha com a realidade habitada. Uma igreja que acolhe quem chega e disponível para ir ao encontro na atitude humilde de quem quer aprender e partilhar. O caminho sinodal não é uma novidade. Devolve, sim, aos nossos dias, a autenticidade dos primeiros tempos.